Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte do programa Os Donos da Bola, tá bom? A gente vai estar vendo aí o Neto juntamente com os demais comentaristas, né? Trazendo as últimas notícias e informações a respeito do tricolor, tá bom? Tanto de reforços quanto também da última partida, né? São Paulo que acabou empatando dentro de casa contra o Coritiba. Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. São Paulo e Curitiba, se assistiu, não tem problema. O trio de arbitragem feminino foi a melhor arbitragem que eu vi. Parabéns. A Charlie, não sei o nome. Charlie. Charlie, a Fernanda, o nome desgraçado, Fernanda Gomes, e a outra menina... Só não tava enxergando bem, né? O VAR, né? O VAR tava desligado, não, desculpa. né? Qual foi o erro? Pô, ele teve um pênalti time do Caleri, pô. Que isso, um chute? Ah, pelo amor de Deus, Souza. Pô, o cara chutou o tornozelo do Caleri, pô. Ah, Souza. Pô, se o VAR não chamar numa situação daquela... Bota aqui o lance, então. Vamos lá. Foi isso, bota lá pro Godoy. Vamos lá. Foi a melhor arbitragem... Que isso, Souza? Você vai ver em câmera lenta. Que câmera lenta? Câmera lenta, todo mundo vê pênalti, Souza. Não, mas tem um todo mundo chute. vê. Mas só porque teve... Mas que tem um encostão, é falta? Olha o colchão, o Caleri toca na bola... Aonde? Olha ali, e o cara chuta Foi ali. pênalti, Godoy? Pênalti. Aonde, Godoy? Pô, pênalti, pô. E Tornozelo por que do que o cara. VAR não chamou? Tá desligado, contra o São Paulo tá desligado, sempre tá desligado. Não, tá prevalecendo a interpretação do árbitro. Então, Godoy, me desculpa, você Olha lá. pode falar que foi pênalti. Ela Mas a tava interpretação dela, Sim. você tem que respeitar. E pra mim não foi pênalti. Então, por isso que você disse agora mesmo aí, opinião errada. Não existe opinião errada. Existe opinião em que não há... Foi na bola, gente. Pegou na bola depois. Pra você pô. foi pênalti, Bacia? Não achei, não. Mas absolutamente nada, mas eu respeito o Godoy. Pra você, Luiz Fabiano? Eu não achei pênalti também, não. Até o Caleri, ele cai com delay, né? Pode reparar. Ele toma a porrada... Mas ele pode tudo seguir, bem, ele termina, Godoy. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Peraí. Como é que vocês viram o quê aí? Pra mim pegou na bola. A questão é Vocês que eu viram não o quê vi. aí? Vocês viram o quê aí? Ele caindo com Vocês delay, viram? ó. Não, ele pode cair, ele não precisa Porque nem tem um cair. contato. Ele não precisa nem cair, ele se jogou, ele não caiu, ele se jogou. Mas aonde há o contato, No calcanhar. não, que bola, que bola, quem toca na bola. Ele pega na bola, mas antes de pegar na bola, antes de pegar na bola, pega no tornozelo do Caleri, pô. Ó, pra ela tá do lado do lance. Pra aqui. ela não foi pênalti. Acabou, então Tem que respeitar. prevaleceu ela. Prevaleceu É ela. interpretação. Parou Olha aí lá. agora, parou aí. Olha lá, olha aqui. olha lá. Aqui. Solta, pode Aqui, tá soltar. pegando o quê? Eu queria ver se fosse do Corinthians. Pegando o quê Queria aqui? ver se fosse Acho do que não. Corinthians, você. Pegou de raspão. Agora de raspão. Pra mim não foi pênalti. Eu também não achei, não, cara. Pra mim não achei que não foi pênalti. Vamos lá. Mas sem não ter sido pênalti, Souza, 5 empates de 1-1. Acho que 9 jogos sem vencer. O que pensar disso? E pra mim, o São Paulo jogou muito mal contra Craque, o Curitiba. o São Paulo só não vai cair esse ano porque tem time pior. São Paulo tá Bota a 9 tabela. jogos sem pontuar no Campeonato Brasileiro e continua ainda naquela zona. É que os outros times que estão abaixo do São Paulo não estão conseguindo pontuar. Pode falar. Olha isso. Se o São Paulo tivesse... Não, o Santos pontuou, mas- o Grêmio perdeu, o Vitória ganhou, né? O Vasco perdeu. O Vasco perdeu, Chapecoense perdeu, o Remo joga hoje com o Internacional e vai dar Remo hoje, vai para 25. Né? O Mirassol perdeu de 5-1, né? Tá aí. Vamos lá, o Inadmissível. Curitiba empatou, o Corinthians perdeu, o Atlético Mineiro ganhou, o Bragantino... Empatou. Empatou. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, o Bahia empatou. 3-3. O Cruzeiro ganhou, o Fluminense ganhou, o Atlético Paranaense empatou, o Flamengo ganhou e o Palmeiras perdeu. Graças a Deus. E aí? Então o São Paulo está fazendo mobral para a segunda divisão. Só não vai cair esse ano um time que fica 9 jogos. Mas quem é responsável por isso, Souza, pra você? Para mim, primeiro é a gestão do clube. A gestão do clube, para mim, é o ponto principal. Tudo que fizeram com o clube deixou o clube amarrado, sem poder contratar jogadores e fazendo aquilo que todo clube que não tem dinheiro faz. Renova com o jogador lá para não perder o jogador. Pô, pagar 1.900.000 pro Caleri é jogar o São Paulo lá no Limo mesmo, né, meu irmão? E outra coisa que o São Paulo perdeu. O São É Paulo verdade perdeu... que o Wendel ganha 1 milhão por mês?
Ô, se o Eder não serve para ser lateral esquerdo, nem do Pindamonhangaba, que eu fui lá em Cachoeira Paulista, nem no nosso time ainda, Cachoeira Paulista, como chama o clube lá, Cascão, que a gente foi. Muito obrigado ao Cachoeira Futebol Clube, muito obrigado pela torcida do Corinthians, que lotou o estádio, lotou uma chuva incrível, e eu meti gol, Souza. Com 60 anos eu meti gol, não estou conseguindo andar, mas eu meti gol mais uma... Estou conseguindo andar. Voltando para você, quem que tá andando lá, Sérgio? Andando? Tem muita gente andando, muitos jogadores andando. O Caleri não foi bem esse jogo. Há quanto tempo que ele não tá bem? O Luciano não foi bem esse jogo. Mas quanto tempo ele não tá bem, o Caleri? Para você? Para mim... Cara, desde a volta da Copa do Mundo. Mas não tá jogando nada. Ele fez... Os caras renovaram por 1.900.000. 2 milhões por mês pro Caleri. Não faz Quem fez tempo. o gol? Pablo um Maia. Golaço? Pablo Maia. Pablo Maia. Então o time tá fazendo mobrar, um time que fica 9 jogos sem pontuar direito, são 5 empates e 4 derrotas. Não tá brigando para nada, entendeu? Tá brigando para cair. Essa é a realidade. Então tem uma fala aqui, que aí Batistinha, Godoy e Luiz Fabiano e Souza, bota a fala do Crespo aí que você pegou, Kit Kat. Tá no programa, Kit Kat? Tá esperto ou não? Vamos lá então, bota aí. Temos futuro, mas o futuro, como eu falei, é o Brasileirão 45 pontos. Esse é o futuro. Depois, se outros pretendem outras metas, não dá. Mas falou a verdade, Batistinha. E se eu não me engano, foi logo depois que o São Paulo perde o clássico contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, 3-1 na Arena Barueri, e o Crespo dá essa declaração lá na fase de grupos ainda, né, do Campeonato Paulista. Dá uma entrevista pro Bola da Vez, e aí os caras editam tudo que é entrevista, porque aí depois você vai colocando, que hoje isso é muito importante, né? Edição, mídias sociais, tudo que é colocado, todo mundo que aí fica uma narrativa muito forte, ele caiu. E aí, craque, se não fosse o Crespo e os pontos que o Crespo conquistou com esse time do São Paulo, 10 pontos. o São Paulo estaria De 12 pontos, na ele ganhou vice-lanterna. 10. O São Paulo seria o 19º colocado. Eu acho que o no Roger Campeonato ganhou Brasileiro. 7, não foi? Se eu não estiver errado. E o Dorival Júnior, 3 ou 4. Se eu não estiver errado, eu acho que eu não estou. Não, pode falar, só para destacar também, o Souzinha estava falando, né, que tem muito time ruim também para cair. Mas tem uma hora que... Só que tem hora que os times ruins, eles começam a pontuar, porque também é uma situação de desespero, né, no Campeonato Brasileiro. Se aí dentro do São Paulo, se vocês acham realmente que vocês não vão cair, se vocês podem continuarem botar as assim, barbas de molho, hein? ó, fica esperto, porque não dá para você ter uma sequência tão ruim de resultados, e quando você entra numa situação, craque, que o campeonato ele vai passando, o desespero vai aumentando. Godoy. Falando demais, Batinha, também. O interessante, Calma aí, pô. o interessante disso daí é a sucessão, né, de demissões de técnicos. E aí não há uma evolução, não há uma melhora. Então, por que se demite tanto o técnico ou os técnicos? Mais fácil, né? É cômodo. Não é mais fácil falar que a arbitragem é ladrona? É ladra? Não é mais fácil. Não é mais fácil agora, como o Souzinha fez, pegar uma muleta de um pênalti que é duvidoso, mas para ele foi pênalti. Pra mim, pro Godoy. Tá tudo bem. Isso, bota na conta do Mas pra mim, Godoy. pro Luiz Fabiano e pro Coisa, não foi. Mas vocês não apitaram, nunca apitaram. Não, e você apitou onde? Não, mas o Godoy apitou. Não, mas isso é a opinião dele. Mas o Godoy sempre falou para mim e me ensinou que prevalece quem? A interpretação do árbitro. Então acabou. Então, a interpretação dele prevaleceu. Não, mas quem tá lá? Ganhou do Quem tá Godoy. lá? É que a gente tem que ser justo. Entendeu? E o São Paulo, o time que tá caindo, que tá perdendo, sempre tem uma desculpa. Por exemplo, o Palmeiras. O gramado do Maracanã é horrível. Pô, mas vocês perderam o jogo em 2 minutos. Mas não foi a sua incompetência, Abel, ou a incompetência dos jogadores. O Flamengo foi lá e meteu 5 no Mirassol. O que nós falávamos? Olha, mas não jogou ainda, hein? Pode perder. Meteu 5. E tem que jogar de novo. E tem que jogar de novo. É mais 5. Ou pelo menos 3 pontos está quase que garantido. Não é verdade? Então, é essa a situação. O que você pensa do São Paulo, Luiz Fabiani? Craque, o São Paulo ele começa a olhar para baixo na tabela, vendo alguns adversários podendo reagir. Essa vitória do Santos ontem, por exemplo, já faz o São Paulino pensar, Qual é o próximo jogo? Pega pra mim depois. Chapecoense. São Paulo pega Chapecoense fora, fora, Atlético em casa e Bragantino em casa. Eu pedi pra você, Cascão, pro Márcio,
e para Kit Kat, me dá os 3 jogos subsequentes de quando tiver a rodada. Então, o Corinthians joga com quem no Brasileiro? Né? O Palmeiras joga os 3 jogos com quem que joga o São Paulo, até a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Quantos jogos faltam para acabar o campeonato? 16. 16. 8 em casa e 8 fora. Certo? Sabe quantos jogos o Santos ganhou fora? No Brasileiro? 1. Esse. 1 contra o Vasco. Mas é clube grande. E tem o Neymar. Qual a ideia de São Paulo para você? Com o grande Caleri e o Lucas. Onde está o Lucas? Se recuperando. Não é louco isso? Candidato ao rebaixamento, craque. Eu acho que o torcedor São Paulino só começou a se tocar disso de fato depois da Copa do Mundo. Eu sei que o São Paulo tem muitos problemas de gestão, de elenco e afins, mas acho que o Dorival Júnior também tem que ser cobrado pelo trabalho que está fazendo no São Paulo. É muito pouco. São Paulo venceu um jogo com o Dorival Júnior, com o Boston River dentro de casa. Precisa mostrar mais. Isso. Muito bem. Gostei da sua análise. E o Memphis? Sim, do São Paulo, que empatou de novo. 45 mil pessoas no Morumbi, uma festa linda da torcida. Parabéns à torcida do São Paulo, mas o time em campo, ruim de novo. Tomou outro gol de novo de bola aérea, depois de estar na frente no placar. E agora tem um delírio aí na jogada, Arnaldo. Vardy. Não tem. Isso aí. Ó, Isso aí. É demais. aí eu vou comprar Quem não ingresso se pra ver o arrisca, tricolor. quem não se arrisca. Pelo amor de Deus. Peraí, eu Tem que viver o eu extraordinário. acabei de ver o documentário dele no Netflix, é eu maravilhoso. também, ele foi campeão uma Saiu a década, notícia agora que já desistiu, pelo claro. menos isso. Ah, Que loucura, Já né? não Mas, vou mais no mas Morumbi. jogaram esse balãozinho de ensaio, não foi? Joga, né? Mas fala aí. Mas assim, quarentão em disponibilidade no mercado é o alvo do São Paulo, né? Que tinha na véspera do jogo renovado o contrato do Caleri, que era a nossa discussão, Memphis, Caleri, esses caras, por mais tempo, por 2 anos. Bom, Tironi, é aquilo. A gente podia mostrar ali, em relação ao gol de empate, Pode mostrar. evocar o Vessone para ver a escala dele, de falhas de goleiro, ou de problemas com o goleiro. Mas o São Paulo foi idêntico ao que vem sendo. A única diferença era o poder no seu estádio, a torcida e tudo mais. O São Paulo do Dorival, ele nunca foi para o intervalo perdendo um jogo. Ou ganhando ou empatando. Aliás, não foi vazado em primeiro tempo. Então o São Paulo começa normalmente bem as partidas, em casa ou fora. E depois o segundo tempo é um desastre por uma série de questões. Físicas, trocas do técnico ou falta de opção no banco. E problemas recorrentes como uma volta menos focada, né? Logo no início do segundo tempo tem tomado os gols. Aí o Pablo Maia, que essa é uma das insistências do Dorival que está valendo a pena. O cara conseguiu tirar um coelho da cartola. Golaço, hein, mano? Golaço. E aí, ó, o gol do Vessone. Na parte do segundo tempo, ainda antes dos 20 minutos, o Rafael ficou meio no meio do caminho. Ou vai, ou fica, e aí ele... A bola é bem batida, hein? Ela é bem batida. Não, mas... Quem está jogando com o São Paulo faz o seguinte, ele tem batido a bola para fugir do Arboleda, porque o goleiro não sai. Então, o Arboleda, até um ponto, ele tira todas de cabeça. Se passar dele lá no segundo pau, o goleiro tem que intervir ou alguém fazer uma outra tipo de marcação. Mas o fato é uma responsabilidade do Dorival, corrigir esse comportamento rotineiro. E o time, sem pontuar, eu sei que o Coritiba era o terceiro melhor visitante. Sim, o Coritiba joga bem fora de casa. Sim, o Coritiba joga melhor fora de casa do que dentro de casa, tudo isso a gente falou. E acho também que, para espremer, já que a análise do Vessone sobre o jogo do Corinthians foi tão positiva, eu não acho que o São Paulo foi um desastre no jogo. Eu também não achei, não. E, já que é para espremer, o São Paulo teve pelo menos 2... Esse lance foi um pênalti, claro. O Keno deu uma bica no Caleri, ele vai dar um... O jogador atacante que vai marcar na área, ele não sabe. É o típico lance que O você Caleri tira a chegou, bola e ele o cara deu uma bica no acerta. Caleri. É Só fácil. que, aí que tá, a gente Claro vai que é discutir isso pênalti. amanhã. Sabe o que está acontecendo nessas novas... O que eu acho bom, e acho bom se for assim até o final. A recomendação para a partir da rodada que antecedeu, você reclamou lá do pênalti do Fluminense, outras situações todas, o VAR não trabalhou, entre aspas, nessa rodada de novidades. Porque a orientação era dar continuidade ao jogo instantaneamente. Então ninguém procurou mais nada. O que aconteceu? A árbitra estreante
falta, Caleri, pênalti, juíza. Ela bate o lateral. O outro bate o lateral. Não tinha. Então, a orientação, assim como foi com o Daronco no Maracanã. E ela estava bem colocada ali. Não, exato. A decisão do campo instantânea foi a que prevaleceu em todos os jogos. O último homem do jogo Flamengo e Mirassol. Pelo que eu entendi, parece que assim, se o árbitro estiver bem colocado, não interfere e deixa que a decisão dela está mantida. Parece que essa é a orientação então, pelo que eu li. O parece, né? Porque, de novo, a gente tem que explicar para quem nos assiste. A regra não é clara. Claro que não é. Nunca foi, meu xará. E as adaptações, elas são feitas. Então, o VAR no Brasil era o mais intervencionista até então. Vamos ver como é que vai ser isso, porque se for assim, Tironi, um monte de gente vai perder emprego. Da Premier League na temporada de 2019-2020 pelo Leicester, Jamie Vardy pode virar reforço do São Paulo. Formação que surgiu durante o fim de semana e caiu como uma bomba entre torcedores do tricolor. O centroavante inglês tem 39 anos de idade e está livre no mercado depois de passagem discreta pelo Cremonese. Vale a lembrança de que o Vardy vem de 2 rebaixamentos recentes, um pelo Leicester na Premier League e outro pela Cremonese no futebol italiano. Bora contar o que eu consegui apurar. O Vardy foi oferecido ao São Paulo e dividiu opiniões. Uma parte do departamento de futebol gostou, entendendo que o Vardy pode acrescentar, especialmente pela facilidade em fazer gols. Outra parte entende que trata-se de um jogador caro, com histórico de lesões e que já não entrega mais como em outros tempos, 39 anos de idade. Temporada passada pela Cremonese de 29 partidas, 7 gols e 2 assistências. Pergunta que eu deixo para você, até quanto valeria a pena pagar em salário para que o Vardy virasse reforço? O atacante foi oferecido, mas também conversa com outros clubes do futebol europeu. Ainda que o São Paulo se convença de que vale a pena insistir, vai precisar entrar nesse leilão virtual em relação ao futuro do atacante inglês. Só para completar em relação ao São Paulo, outra novidade importante, no fim de semana especulou-se que Dorival Júnior colocou o cargo à disposição depois do empate em 1-1 contra o Bolívar no sábado, um empate 1-1 contra o Curitiba no sábado no Morumbis. Na terça-feira tem decisão contra o Bolívar na Sul-Americana. E aqui vem a informação, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do São Paulo que assegura: o Dorival não entregou o cargo, não houve uma necessidade, por exemplo, do Rafinha em convencer o Dorival a permanecer. Se perder ou for eliminado por Bolívar na terça-feira, aí a coisa pode acabar mudando. Então, nação tricolor, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Vimos aí o Neto juntamente com o Souza reagindo ao tricolor, tá bom? E vimos também aí outras informações sobre reforços, né? Como a do Vardy. Deixa aí nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.